Continuando os estudos da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a LINDB, vamos falar um pouco sobre a incidência da norma, que é um assunto muito importante para todo o direito. E conforme vimos em aulas anteriores, uma das características da lei é que ela é obrigatória. E ninguém pode alegar o seu desconhecimento, conforme disposto no artigo 3 da LINDB, que diz que ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Dessa forma, mesmo quem não conhece a lei, e tem muita lei para não conhecer, não poderá alegar isso em juízo, pois a partir do momento que ela entra em vigência, ela está apta a cumprir seus efeitos. E isso não tem exceção, mas cuidado. Existe um artigo na Lei de Contravenções Penais, que é o artigo 8, no qual você pode alegar o desconhecimento da lei. E esse artigo fala que, no caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, quando excusáveis, a pena pode deixar de ser aplicada. Portanto, a simples leitura desse artigo já mostra-nos que a questão não está ligada à não aplicação da lei, mas sim à sanção da lei. Portanto, a lei será aplicada. No entanto, pode haver a isenção da pena por desconhecimento da norma e somente nos casos da Lei de Contravenções Penais. E aí precisamos entender quando efetivamente a lei passa a ser obrigatória e se subsume, ou seja, se amolda à norma jurídica, podendo assim ser cobrada pelo Estado ou por terceiro. O nome que damos a esse amoldamento, ou essa subsunção, é incidência. E a incidência somente acontece quando um fato concreto incide sobre uma norma jurídica ou se subsume a essa norma jurídica. O fato concreto também pode ser conhecido como norma-fato e a norma jurídica como norma-tipo. E quando isso acontece, ou seja, quando o fato se subsume à norma jurídica, teremos a juridicização do fato, que nada mais é do que o fato jurídico estrito sensu, que foi estudado em aulas anteriores. Dessa forma, essa subsunção nada mais é do que a adequação da conduta à norma, que também é chamada de tipicidade no direito penal ou fato gerador no direito tributário. Assim, a norma jurídica ou norma-tipo é aquela que produz o suporte fático para a incidência da norma-fato e impinge ou aplica um determinado efeito jurídico quando existe essa subsunção. Portanto, ela independe de sanção. Por isso fica claro observar que as contravenções penais ela apenas inibe a sanção. Não é uma exceção à obrigatoriedade da norma. Logo, quando temos, portanto, um fato concreto que incide ou se subsume à norma jurídica, não haverá exceção para a sua obrigatoriedade, mas poderá haver exceção para a aplicabilidade de sua sanção. E essa norma jurídica sobre a qual o fato concreto ou a norma-fato incide deve ser pretérita, portanto, anterior ao fato que está regulando, válida, dessa forma, cumprir os requisitos legais para sua existência e vigente, portanto, já está exigível, conforme estabelecido na própria norma. E isso nós vimos em aulas anteriores. Observe que a questão de ser pretérita, válida e vigente segue uma determinada ordem, que deve ser cumprida. Porquanto não existe uma norma válida e vigente e que seja exigível posterior ao fato que está regulando. E para que a norma seja exigível, ela tem que cumprir os requisitos legais para entrada no mundo jurídico, portanto, tem que ser válida. E quando uma norma é válida e vigente, ela também é chamada de lege lata ou iure condito, que é a norma que está pronta, está aplicável, pode ser aplicada e usada pelo Estado ou por terceiro para exigir determinada conduta, o que é diferente da norma legiferanda ou iure condendo, que é a norma que ainda está em processo de elaboração. Portanto, não é exigível. E como na aula passada nós falamos sobre vigência da norma e em outras aulas também falamos em relação a vacatio legis, precisamos entender o que é o ano civil ou mês civil em relação à norma jurídica ou à lei.
O mês e o ano são regulados na Lei 810, e diz que considera-se ano o período de 12 meses contado do dia do início ao dia e mês subsequente do ano seguinte. Considera-se mês o período de tempo contado do dia do início ao dia correspondente do mês seguinte. Quando no ano ou mês do vencimento não houver o dia correspondente do início do prazo, este findará no primeiro dia subsequente. Dessa forma, o mês é aquele dia determinado do mês que você quer contar até o mesmo dia do mês seguinte. E o ano será o dia e o mês do ano que você quer contar até o dia e o mês do ano seguinte. E caso não haja esse dia no ano seguinte, como por exemplo o dia 29 de fevereiro, que corresponde ao dia do ano bissexto, a data será postergada para o dia seguinte, independentemente de ser feriado, dia religioso, não interessa. E como falamos em relação à revogação das leis em aulas anteriores, também precisamos falar sobre a modificação da lei. Nesse caso, precisamos lembrar o que é dito no artigo 6 da LINDB, que diz que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Também considera-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo ou condição pré-estabelecida, inalterável, a arbítrio de outrem. Por fim, chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. Dessa forma, a modificação da lei não viola o ato jurídico perfeito, portanto é o ato consumado, nem o direito adquirido, que é aquele que já se encontra incorporado ao patrimônio pessoal, seja ele sob condição ou termo pré-definido, nem viola a coisa julgada, que é aquela decisão que já não caiba mais recurso. Mas em relação a isso temos uma exceção, que é a questão da ação rescisória, disposta no artigo 966 do CPC, que fala sobre a ação rescisória, que diz que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente, resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou ainda de simulação ou colução entre as partes a fim de fraudar a lei, ofender a coisa julgada, violar manifestamente a norma jurídica, for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória, obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar o pronunciamento favorável, e, por fim, for fundada em erro de fato, verificável do exame dos autos. E aí ele vai dar uma série de regras a respeito de quando e como pode ser rescindida a decisão de mérito transitada em julgado. Portanto, em relação à coisa julgada, existe uma exceção a essa regra. Por outro lado, a modificação da lei também não pode retroagir. E aí, além do artigo 6 da LINDB, nós precisamos observar algumas decisões do STF que impediu a retroação em qualquer estado, pois a retroação da lei tem 3 alcances distintos. A retroação máxima, também conhecida como retroação restitutória, que alcança todos os atos e efeitos anteriores à lei. Temos ainda a retroação média, que alcança somente os efeitos pendentes. E, por fim, temos a retroação mínima, também chamada de retroação temperada ou mitigada, que é aquela que alcança apenas os efeitos futuros do fato pretérito. E o STF não aceita nem a retroação mínima, conforme foi dito na ADI 493, quando diz que se a lei alcançar os efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente a ela, será essa lei retroativa, retroatividade mínima, porque vai interferir na causa,
que é um ato ou fato ocorrido no passado. O disposto no artigo 5º, inciso 36 da CF, se aplica a toda e qualquer lei infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito público e lei de direito privado, ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva, afirmando que isso é precedente do STF. Portanto, o STF não aceita nem a retroação mínima. No entanto, existe, sim, uma exceção, que é constitucional e está ligada à lei penal mais benéfica. Essa, sim, pode retroagir nos termos do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, que diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E estudamos isso quando falamos sobre o princípio da retroatividade da lei penal mais benigna nas aulas de direito penal, que está ligado também a convenções internacionais. Portanto, a alteração da lei não irá retroagir, ainda que seja a retroatividade mínima, conforme já confirmado pelo STF.